Muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Seja bem-vindo à nossa programação. Estamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais, Rede Câmara Barreiras. Já aproveita, segue a gente por lá e fique por dentro de tudo que rola aqui. E nós estamos em ano eleitoral. Você sabe o que é o defeso eleitoral? Vai saber agora. Vai tirar essas e outras dúvidas sobre esse assunto, que a gente vai conversar agora com o professor de Direito Eleitoral da UFOB, Tiago Ribeiro. Professor, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Luciane. Muito bom dia a todos e todas que nos acompanham. Defesa eleitoral, o que é isso, professor? Bom, Luciane, defeso, a palavra significa proibição. E me permita fazer uma analogia com uma questão ambiental. Nós conhecemos o defeso de pesca, que é um período em que justamente se protegem determinadas espécies de peixes para promover a sua reprodução. No direito eleitoral, isso acontece também, mas para proteger a lisura das eleições. Então, é um lapso de tempo em que há certas condutas que são proibidas, que são vedadas para a administração pública, justamente para que se defenda a democracia, para que se preserve a igualdade de oportunidades entre os candidatos e candidatas. Queria que você pontuasse a principal importância. Você pontuou algumas, mas qual que é a principal para quem está acompanhando a nossa programação que entenda melhor? A principal importância é justamente manter a lisura das eleições e não permitir que determinado candidato ou candidata, por já ser detentor de algum cargo público ou por ter acesso a algum gestor público, tenha primazia em determinadas publicidades institucionais ou tenha algum tipo de benefício por ter acesso ao Estado. Importante mencionar também, Luciane, que o defeso eleitoral, neste ano, em regra, iniciou no dia 4 de julho e ele vai até o segundo turno, quando for o caso das eleições, e, em algumas hipóteses, até a posse dos eleitos. Mas ainda iniciou nesse ano, 180 dias antes das eleições, para determinadas remunerações públicas também. Queria que você falasse, esse defeso, ele sempre existiu ou passou a existir de um tempo para cá, professor? Ele foi instituído com a lei das eleições, né? Nos anos 90, nós tivemos o advento da lei eleitoral, e a lei eleitoral, então, passou a vedar certas condutas justamente para trazer essa igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, ou seja, tem coisas permitidas e coisas não permitidas. Exatamente. Vamos começar a pontuar essas coisas, professor? Certo. Veja, todos os agentes públicos, independentemente daqueles que ocupem ou não função pública eletiva, estão sujeitos ao defeso eleitoral. Então, por exemplo, não é possível que um servidor público, em exercício de sua atividade durante o expediente, por exemplo, faça campanha política para um determinado candidato. É preciso ter muito cuidado também com as redes sociais. Nós temos redes sociais hoje dos órgãos públicos, das autarquias, das fundações, das prefeituras. É preciso ter cuidado para que elas não veiculem informações que venham a privilegiar determinados candidatos ou candidatas, ou que ainda venham a prejudicar outras candidaturas. Isso não significa que a administração pública vai parar durante o período do defeso. Os hospitais seguem funcionando, as escolas, as universidades, as obras públicas. O que não pode é ter nenhum tipo de conduta que venha a beneficiar ou prejudicar alguma candidatura. É um assunto que eu acho que gera muitas dúvidas, inclusive a gente tem dúvidas de telespectadores, a gente vai saber, né? Que dúvida é essa agora, para que você possa responder. Perfeito. Vamos ver? Vamos lá. Eu me chamo Gessivaldo Santos, né? Trabalho com carro de som, publicidade. Eu gostaria de saber quais são os horários que a gente vai poder estar liberado para poder trabalhar durante a política. Eu gostaria de saber como é que vai funcionar a questão da lei seca nas eleições, consumo de bebidas alcoólicas, né? Como é que vai funcionar? Se vai ser como os anos anteriores ou vai ter alguma rigorosidade esse ano? Vamos lá, professor. A primeira pergunta, na questão dos carros de som, os horários que vão funcionar. Bom, os horários serão os mesmos horários que sempre foram permitidos anteriormente. Contudo, os carros de som para propaganda eleitoral somente serão permitidos após o início da atividade de publicidade eleitoral, o que ainda não aconteceu. Tanto que nós estamos vendo candidatos, pessoas dizendo que serão pré-candidatos. Ninguém ainda está dizendo que será candidato ou candidata, porque muitos partidos ainda não fizeram as suas convenções. Então, somente após a finalização de todas as convenções
e liberado o prazo para o início das campanhas, é que os carros de som poderão circular nos horários permitidos pela lei. Agora vamos falar da lei seca, né? Já existe isso aí, mas acredito que é próximo às eleições, né? Exatamente. Próximo às eleições, sobretudo nas vésperas do período eleitoral, há aquela proibição do consumo, né, e da venda de bebidas alcoólicas para evitar justamente que hajam intempéries durante a ocorrência das eleições. Professor, inauguração de obras públicas, como é que fica isso daí? Você pontuou no início da nossa entrevista, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Veja, não é vedado que haja inauguração de obras públicas. Como eu disse, a administração pública segue funcionando normalmente, contudo com maior cautela. Contudo, é preciso observar se essa inauguração ou se nesse ato inaugural não está sendo privilegiado uma candidatura. Então, a ideia justamente que eu sempre costumo mencionar é: aquele ato está sendo utilizado para enaltecer uma obra pública ou está sendo utilizado para enaltecer uma candidatura? A linha é sempre muito tênue. E por isso que eu sempre indico para os gestores públicos que, na dúvida, consultem sempre as suas assessorias jurídicas para que não tenham problemas, porque, eventualmente, uma candidatura pode ser impugnada, um candidato pode não ter o seu registro de acordo com a Justiça Eleitoral e o prejuízo ser muito grande, né? Eu acredito que são muitas dúvidas que permeiam, né, a cabeça dos eleitores, até daquelas pessoas também que vão se candidatar. Geralmente, quais são as principais que chegam até você, professor? Justamente, as principais dúvidas são aquelas que dizem em relação às redes sociais, porque hoje é o grande catalisador de campanhas, né, de propostas. Então, hoje, as maiores dúvidas que chegam até mim é em relação à utilização de redes sociais, não por candidatos ou candidatas, mas pelos órgãos públicos durante esse período. Então, o que eu sempre menciono é: toda a atividade informativa, ela pode ocorrer nesse período. O que não pode acontecer é se enaltecer uma candidatura ou outra. Vamos pensar num exemplo. Nós podemos fazer uma campanha informativa mencionando o prazo, por exemplo, em que se abrem inscrições para o Bolsa Família. O que eu não posso é dizer: olha, o Bolsa Família foi criado pelo candidato X ou Y e ele foi muito importante. Isso não é permitido. Então, a informação, ela é sempre primordial. Agora vamos falar das penalidades. O que acontece se o candidato chegar e ir contra todas essas regras? Veja, primeiramente, não necessariamente ele vai ter uma candidatura impugnada de início, né? Isso vai ser avaliado pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral. Mas um candidato pode ter a sua candidatura impugnada, ou, se eleito, ele pode perder o seu mandato, inclusive. Qual a mensagem, professor, que você deixa para quem está acompanhando a nossa programação? Afinal de contas, é um ano eleitoral, é um ano que todo mundo está aguardando, né, para ver quem serão os nossos candidatos. A mensagem que eu deixo para a população é que nós, hoje, temos um grande poder, que é o poder de fiscalizar. Hoje, todas as pessoas possuem um smartphone com câmera. Então, se um eleitor, uma eleitora, um cidadão se deparar com uma conduta que ele considere que aquilo seja uma vedação do defeso eleitoral, essa pessoa pode filmar, pode documentar e enviar para o Ministério Público ou para a Justiça Eleitoral. Isso não significa que o político será condenado, mas significa que haverá uma investigação, que haverá direito a ampla defesa e contraditório para que se apurem as questões. Por isso que é muito importante mencionar sempre que o eleitor é o principal interessado no processo eleitoral e todo o poder emana do povo. Você tocou num ponto importante, é importante ter as provas, né? Não adianta simplesmente chegar lá e só falar, né? Exatamente. Eu sempre costumo mencionar, todo tipo de denúncia, ele prescinde de provas. Então, um vídeo, um áudio, um documento é sempre muito importante para ser enviado para o Ministério Público Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, a fim de que investigações possam ser feitas. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. É isso aí, gente. Importante ficar de olho, né? Ano eleitoral. E olha só, o Dia do Escritor é amanhã, dia 25, e a Biblioteca Municipal Foque Rocha está com uma programação especial. Veja só.
Olha, eu estou aqui com a Liana Arias, ela que é coordenadora da Biblioteca Municipal Foque Rocha, aqui no município de Barreiras, que vai falar sobre uma programação especial que está acontecendo em comemoração ao Dia do Escritor, que acontece no próximo sábado. Liana, fala pra gente qual o objetivo dessa programação. Então, bom dia, né, a todos, os ouvintes do nosso município, de Barreiras e região. Tratando-se do Dia do Escritor, que é no dia 25 de julho, a Biblioteca Municipal Foque Rocha vem trazendo no dia 23 e no dia 24 uma programação que vai interagir alunos, leitores e o público em geral. Por quê? Porque hoje, o dia 23, nós estamos aqui na biblioteca com uma roda de conversa com os alunos do Colégio Municipal Costa Borges e leitores daqui do dia, né, da biblioteca, com os escritores Fátima Ligori, Luiz Pedro Júnior e Maria Augusta Serpa. Esses escritores vão falar da importância do que é ser um escritor e destacar também, né, todas as tantas necessidades de se tornar como você se torna um escritor e também fazer com que esse público daqui de hoje se interesse mais pela escrita, se interesse mais pela leitura e ali na frente tornando-se, né, um futuro escritor. De que maneira a roda de conversa e os sorteios de livros ajudam a aproximar os estudantes e a comunidade do hábito da leitura? O sorteio de livros é algo muito esperado. Por quê? Porque quando você sorteia um livro, você está despertando aquele tanto escritor como também o tema que está se trazendo naquele livro. E aí é sempre direcionado ao estudante, ao leitor, ao público em geral. Liana, além dessa comemoração, quais são os serviços e ações que a Biblioteca Municipal realiza, né, ao longo do ano para valorizar a produção literária de nossa cidade? Olha, além do nosso plano de ação anual, até dezembro nós temos vários projetos. Inclusive, um já está em pauta. Dia 7 de agosto, vou convidar também a comunidade para participar de um projeto que será lançamento, a abertura aqui na biblioteca, que é um projeto da forma do Estado, trazendo junto com o governo federal, que será desenvolvido pela escritora que hoje está aqui, que é Augusta Serpa, que é ela que é a autora cultural desse projeto, que é contação de histórias. Muito obrigado, Liana. Pois é, a programação está aberta para todo o público e você que está em casa nos assistindo nesse exato momento, também ao nosso convidado. Muito obrigada, Jorda, pelas informações. Importante participar, né, gente? E olha só, estudantes da GEB participam de projeto voltado para a comunidade. Veja na reportagem. 22 estudantes da Associação dos Jovens Empreendedores de Barreiras, a AGEB, estão participando de uma série de visitas a organizações sociais de Barreiras como parte do projeto Capacita Estudantes do Futuro. Uma das instituições visitadas foi o Instituto Viver, onde os alunos conheceram um trabalho desenvolvido pela ONG e acompanharam a apresentação de uma aula de jiu-jitsu. As visitas fazem parte do módulo de responsabilidade social, disciplina do projeto que busca aproximar os jovens da realidade das organizações do terceiro setor e incentivar a criação de soluções para a comunidade. A partir dessas experiências, os estudantes estão desenvolvendo projetos sociais que serão apresentados na culminância do programa, na próxima segunda-feira, dia 27, no auditório da CDL de Barreiras. É muito importante conhecer
sempre, né, os editais, ver como as coisas funcionam, porque um dia a gente vai participar, a gente vai fazer parte disso, ajudando também. A gente se junta, faz projetos e é muito importante conhecer para saber onde a gente tem que ajudar, quem precisa mais, quem precisa menos, mas mesmo assim ajudar sempre quem precisa, né? Não deixar ninguém para trás. A visitação aqui é muito legal, é um povo muito animado, né? As lutas aqui muito lindas, todo mundo muito dedicado, professores também bem qualificados, todo mundo muito gentil, a gente chegou bem recebido, muito legal aqui, conversa muito boa. Essa semana toda a gente participou de vários projetos legais, a gente conheceu coisas que eu nem imaginava que acontece, né? É muito importante, muito importante a gente ter noção do que cada um vive, do que a gente pode ajudar, porque às vezes a gente em casa, parado, sem fazer nada, a gente não tem noção do que muitas pessoas podem estar passando, do que estão precisando, e esse curso me trouxe mais para a realidade, né? Para a realidade no que mundo a gente vive, de como é as coisas, como tem pessoas boas, como tem pessoas que ajudam. E é maravilhoso, eu estou muito feliz, muito feliz. A gente está conhecendo muitas coisas que nem eu sequer moro aqui em Barreiras há muitos anos, não sabia desses projetos. Hoje eu estou conhecendo e estou bastante feliz em conhecer e saber que futuramente eu posso ajudar. Vamos falar do tempo, como é que ele vai ficar nos próximos dias aqui em Barreiras? Previsão para esta sexta-feira registrou a mínima de 20 graus na madrugada, as temperaturas estão subindo, hein? A máxima prevista para hoje é de 32, de acordo com o Instituto Climatempo de Meteorologia, que deve se repetir amanhã também no sábado, hein? Mínima de 20, máxima de 32. Já no domingo, a mínima cai um pouquinho, deve ficar em 19 graus, mas a máxima sobe também, hein? Deve ficar em 34 graus. A gente vai para um breve intervalo e eu volto já. De volta à programação da Rede Câmara Barreiras ao vivo para você que está aí do outro lado. Vamos falar de cotação, as principais cotações agrícolas desta sexta. A saca de 60 quilos do café está custando hoje R$ 1.625,50. Do arroz, R$ 76,00. Do feijão, R$ 342,50. Da soja, R$ 132,25. Do milho, R$ 56,33. A arroba do algodão em pluma, R$ 136,33. A tonelada do caroço de algodão, R$ 966,67. E a arroba do boi gordo, R$ 311,50. E um projeto desenvolvido pelo curso de Medicina Veterinária da UNEB oferece o serviço de castração de cães e gatos. Veja só. Olá, você que acompanha a programação da Rede Câmara, estamos chegando e hoje nossa equipe veio aqui na UNEB Campus 9, mais precisamente na Clínica de Animais de Companhia, para a gente falar de um projeto realizado aqui pela UNEB, que é um projeto de castração, que tem como principal objetivo o controle da reprodução desses animais aqui na cidade de Barreiras. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o professor Rodrigo Lima Carneiro, ele que é coordenador da Clínica Veterinária aqui da UNEB. Professor, seja muito bem-vindo. Como é que surgiu a ideia desse projeto de castração e qual o principal objetivo? Então, o projeto ele surgiu em 2024, né? Ele é um projeto de extensão universitária. E extensão é justamente a gente poder levar algum benefício para a comunidade, né? O objetivo da extensão universitária é esse. Então, o projeto surgiu para cumprir uma demanda de controle de natalidade. A gente está no oeste da Bahia, né? Barreiras é uma cidade que é zona endêmica para uma doença chamada de leishmaniose, então esse controle de natalidade é muito importante. E também com o processo de domesticação, a maioria das pessoas tem cães e não colocam esses cães para a vida reprodutiva, né? E não estar na vida reprodutiva pode surgir algumas doenças, né? No caso das fêmeas, a piometra, né? Tumorações de mama, no futuro, no caso dos machos, a problemática da hiperplasia prostática, assim como acontece em humanos, né? Então, a gente está pensando tanto no bem-estar animal, quanto também na saúde pública.
Professor, quem pode participar desse projeto de castração? Então, o projeto ele é destinado para pessoas de baixa renda, tá? Aqui a gente tem 2 projetos caminhando juntos, né? Um projeto de pesquisa e o projeto de extensão. Esses animais que vão passar pelo projeto de extensão, que vão ser castrados, eles servem de dados também para uma pesquisa de iniciação científica. Então, são todos destinados para pessoas que não têm condição de arcar, né, com os custos, né, que são custos reais de uma clínica veterinária, mas que não tem essa condição, que tem seu animal, então traz aqui, comprova que é de baixa renda por meio do CadÚnico, e aí a gente coloca no projeto. Como é que funciona esse processo, professor, o passo a passo? Eles entram em contato com um número, né, de telefone, de celular, e também pelo Instagram, principalmente pelo Instagram, que é Clínica Vet UNEB, pelo direct. E lá ele é direcionado para um grupo de estudantes que são bolsistas, que vão fazer a marcação para primeiro ele vir aqui para coletar o sangue. Ele coleta sangue, faz todos os exames pré-operatórios para saber se tem condição, ver como é que está a condição clínica dele. Ele estando bem, aí marca a cirurgia, que sempre acontece numa quinta-feira. Uma vez marcada a castração, ele vai receber uma orientação de jejum, né? O jejum é importante porque durante o ato anestésico ele pode regurgitar restos de alimento, então é importante ter esse jejum, tá? E após a castração, a gente dá toda a orientação, é um curativo bem simples, né? Que ele pode fazer em casa. A gente dá toda uma orientação de somente ele conduzir o curativo durante a semana, para depois de 8 dias ele retornar para a gente fazer a retirada dos pontos. Trabalho de fato muito importante, esse trabalho realizado aqui na UNEB. E se você tem o seu cão aí, pretende trazê-lo aqui para fazer essa castração, entre em contato através do Instagram da UNEB para você fazer esse cadastro e aguardar o momento certo para trazer o seu cãozinho aqui para fazer a castração. Voltamos ao estúdio da TV Câmara. Muito obrigada, Flávio, pelas informações. Importante, né, castrar o bichinho para que ele não possa aí procriar, né? Você perder aí a linha com seus animais, né? Muitos bichinhos na rua, tem que ter muito cuidado também. A gente vai ficando por aqui nesta sexta-feira, voltamos logo mais ao meio-dia, trazendo mais informação para você. Continue sintonizado na nossa programação. Até lá.